Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Pádua e hoje a nossa aula se destina à RETAP, da A4, da sequência didática 5, e um pouquinho, né, da anterior no que diz respeito às funções da linguagem. Então, nosso objetivo é rever aí as questões e também, ao mesmo tempo, o conteúdo que é acumulativo, né, sobre o trovadorismo, humanismo e classicismo. E eu já começo com uma observação, né, de que vocês precisam levar mais a sério essa parte discursiva, aberta, com texto, né? Vocês que têm aí agora a disciplina de redação, entendam também esse tipo de prova como um treino e como uma avaliação de produção textual, né? Em que vocês precisam apresentar argumentos, além, obviamente, do conhecimento e do conteúdo, né? Então, nós observamos que houve até umas trocas entre as teorias, os conceitos mais ligados à língua portuguesa, à gramática e conceitos literários. Então, precisamos melhorar aí nessa parte, tá bom? Essa prova teve como referência duas obras, né, dois livros didáticos de vocês, a gramática, para a parte das funções, e a literatura para as estéticas, né, especialmente trovadorismo e classicismo, tendo aí o humanismo como uma estética, como um movimento de transição. Então, vamos começar? Olha só, primeiro a gente tem aqui um texto poético, um texto em verso, do Drummond, que é um autor do modernismo brasileiro, né, das primeiras décadas do século passado, e que diz o seguinte: o título é Poesia. Sendo o título Poesia, vai tratar já do texto poético, né? Então, gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Aqui eu tenho um eu lírico em conflito e numa angústia em torno da sua própria produção. Quando eu falo a sua própria produção, o objeto principal aqui é o código a ser trabalhado, que é a poesia, o texto poético, né? E isso já é um indicativo de uma determinada função. É claro que em determinados textos, né, na maioria deles, eu tenho mais de uma função, mais de uma função da linguagem, mas é importante identificar a função predominante a partir do objetivo que o próprio texto tem. Antes de classificarmos e falarmos aí, né, do gabarito desta questão, só rever com vocês um pouquinho essa parte das funções, né? Então, dentro do processo comunicativo, nós temos aí 6 funções ligadas aos elementos da comunicação, né? Então, dentro de um processo discursivo, um processo em que há um diálogo, há uma comunicação, eu tenho quem transmite, quem recebe a mensagem, né, o objeto dessa mensagem, e então emissor, o receptor, o referente, o assunto tratado, o código que é utilizado ali naquela comunicação, né, e a própria informação. Tá? Então, por meio também desses elementos, a gente percebe aí e determina as funções. Então, a função emotiva é aquela que expressa os sentimentos de um eu, né? De um eu lírico ou um eu narrativo também, né? O texto em primeira pessoa. A função conativa, né, ou apelativa, é aquela que tenta modificar o comportamento do receptor. A gente diz que é a função típica da publicidade, né? A função referencial é centrada no contexto, no referente, na informação. Então, texto dissertativo, notícia. A função poética é aquela que transforma o texto esteticamente, que vai trabalhar com uma maneira diferente, às vezes até inusitada, de passar determinada mensagem, de passar determinado sentimento, determinada percepção da vida.
A função fática é aquela que testa o canal, né? A função típica da comunicação, por exemplo, de telefone, né? Alô, tudo bem? Que testa, né? Se o outro está em conexão com você. Por sua vez, a função metalinguística é aquela que vai problematizar e discutir o próprio código, o próprio elemento comunicativo. Então, um filme falando dos bastidores, de como fazer um filme, é uma metalinguagem. O dicionário é uma metalinguagem típica, né? Porque é a palavra explicando a palavra. Então, essa função é aquela que trabalha, né, voltada para si, tá? E aí a gente sabe que muitas vezes ela se confunde, como neste caso, com a função emotiva, né? Eu tenho a função emotiva aqui, tenho porque está em primeira pessoa, né? O poeta está numa angústia, mas a finalidade principal deste texto é tratar do sofrimento na escrita, né? O fazer poético. Gastei 1 hora pensando um verso. Então, esse processo de criação poética é que está em xeque, que está em questão. Por isso aí, a função determinante e mais relevante dessa construção é a função metalinguística. Em algum momento, né, dependendo da resposta, nós consideramos um pouco a função emotiva, porque ela é bastante evidente aí. A função poética, não exatamente, porque a ideia não é apresentar uma maneira criativa, um processo diversificado ou diferente dessa construção, mas sim de pensar e repensar, refletir sobre o processo da poesia, o processo do texto, da construção do texto em verso. Então, vamos aqui, né, à questão. Todo ato de comunicação possui um objetivo. As funções de linguagem são formas de utilização da linguagem para cumprir determinado objetivo, de acordo com a intenção de quem fala ou traz a mensagem. Com base nessa informação, e entre as funções estudadas, emotiva, apelativa, metalinguística, referencial, poética e fática, qual é a função da linguagem predominante no texto 1? Como essa função contribui para a construção do sentido do texto? Então, vejam que aí, além de identificar a função, era preciso argumentar, né, como essa função estabelece uma relação de sentido no texto do Drummond. Então, espera-se, né, que o aluno responda que é a função metalinguística, uma vez que o poeta utiliza a linguagem para fazer uma reflexão sobre o seu próprio ato de escrever, né? Então, aqui a gente considerou respostas completas, as quais se caracterizam por retomar a pergunta feita, respeitar os aspectos relativos tanto à coesão quanto à coerência, além de aspectos atinentes à correção gramatical. É preciso que vocês saibam e percebam que essa parte da redação, né, de produzir um texto numa forma de um parágrafo dissertativo, que é o que vocês produzem nesse tipo de resposta, né, é avaliado também nos seus aspectos gramaticais, coesivos e de sentido, né, no aspecto da coerência, tá? Então, prestar bastante atenção nisso. No texto 2, aí a gente passa já para a primeira estética que nós estudamos. Em Portugal, né, nós tratamos aí de um contexto em Portugal, explicamos as razões, né, dessa referência, dessa influência nas primeiras formas de escritas literárias no Brasil, como vocês vão comprovar mais para frente, né, que é o nosso próximo assunto. Então, aí eu tenho o trovadorismo, que data, né, uma média aí que se localiza no contexto de baixa Idade Média, né? Nós falamos bastante sobre o feudalismo, vocês estudaram história, então foi bastante discutido isso, né? E esse processo, o pensamento medieval vai também gerar, né, algumas características nessas composições,
E aí também, nesse contexto, a gente fala de uma mistura entre o texto poético e a música e poesia não se separavam. Mais para frente, né, um pouco mais ainda na transição aí, especialmente com a poesia palaciana, a gente já percebe, né, essa ruptura entre poesia e música, né? Então, se a gente volta lá nos primeiros nos gêneros, né, no gênero lírico, em que o texto era, na realidade, um ritual envolvido com a música. A lira é isso, né, o instrumento musical. Então, o trovadorismo, né, que se localiza em média indo pelos séculos 11, 12, né, que foi um fenômeno em Portugal, que se popularizou bastante, né, por essa facilidade da musicalidade, dessa forma, né, se divide nas cantigas, que nós trabalhamos com vocês, né? A parte da novela de cavalaria, da prosa historiográfica, também acontece neste momento, né? No processo um pouquinho mais para frente, numa já transição para o humanismo, tá? Então, vamos ao texto? Em gran coita, Senhor, que pior que morte, vivo per boa fé. E pelo vosso amor, essa coita sofro eu, por vós, Senhor, que eu. Vi polo meu gran mal, e melhor me será de morrer por vós já. E pois meu Deus no val, né? No vale, aí tem umas traduções, o grande, pelo, no vale, né? O sofrimento aí desse eu lírico, tá? Não é um texto fácil, claro, pela distância que nós temos aí de séculos, mas é preciso entender o contexto e a proposta de uma forma geral. É perceptível o sofrimento amoroso. Nós tratamos em aula, mais de uma vez, que essa forma senhor, que não havia o feminino de senhora, né, nessa época. Então, essa forma senhor aí é dirigida sempre a uma mulher, tá? Não, na cantiga de amigo não há essa expressão, esse vocativo. Fiquem atentos a isso, porque muitos ali classificaram como cantiga de amigo, né? Porque senhor entenderam que era masculino. Não é. É a forma antiga para senhora. Tudo bem? E então, na continuidade aí, ainda diz o seguinte: esta coita sofro eu por vós, Senhor, que eu. Pelo meu gran mal vi, e mais me vão morrer, né, no vale, catal coita sofrer. Pois por meu mal, assim, essa coita sofro eu por vós, Senhor, que eu. Vi por gran mal de mim, pois tão coitado ando eu. Coita, entendo aí como o sofrimento amoroso deste homem que faz o processo de vassalagem, que presta vassalagem para um amor não correspondido, e para uma senhora, uma dama que está acima dele, até socialmente falando, né? Nós sabemos aí que as cantigas de amor acontecem no ambiente palaciano. Normalmente o trovador que está no mais alto grau, né, entre esses compositores, também vive, né, às vezes um nobre, né? Tanto que aí nós temos a composição de Dom Dinis, né, que fazia parte da nobreza, tá? Então, estar atento a essas particularidades, tá? Então, sofrimento. Coita é coitado, sofrimento amoroso. E aí, nós também falamos, né, que nós só tomamos conhecimento dessas cantigas por meio das coletâneas, os cancioneiros. E essa poesia faz parte de um deles. Então, vamos relembrar essas características, tá? As cantigas podem ser classificadas em, inicialmente, gênero lírico e gênero satírico.
entendendo o lírico como a expressão do sentimento, especialmente sentimento amoroso, e o satírico ligado aí ao humor, à crítica, à sátira. Nas cantigas de amigo, né, eu tenho sempre uma escrita masculina, né, porque as mulheres não tinham acesso nem à educação, nem às letras. É sempre um homem que escreve, mas o sentimento ali envolvido é de um eu lírico feminino, e no lugar de chamar senhora, normalmente, esse eu lírico feminino se dirige ao amado, né, como amigo, não com esse termo senhor, senhora, tá? O tema da saudade, esse eu lírico se dirige aí ao amigo, né? Ao amado, e normalmente é uma saudade em razão do amigo que foi à guerra, que foi embora, né? Nesse contexto. Já a cantiga de amor, o eu lírico é masculino, que é o caso da poesia que nós acabamos de ler. O tema é o amor não correspondido. E o eu lírico se dirige à amada, né, como Senhor, minha Senhor. Esse mesmo gráfico aí aparece para vocês no material, nós falamos isso em aula, né? Então não tem como dizer que não sabiam desse termo, dessa expressão. No gênero satírico, eu vou ter a seguinte divisão: as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, né? Ambas são críticas, se dirigem a uma pessoa, né? Normalmente alguém que representa algum papel na sociedade e que apresenta vícios, defeitos, né? Uma situação moral, especialmente. Então, fala aí de alguns nobres, também de pessoas religiosas, né? Normalmente fala de pessoas, até de pessoas conhecidas, renomadas, né? Mas que têm uma vida que não segue, né? O que prega ou o que deveria seguir, socialmente falando. Bem, nas cantigas de escárnio, eu tenho aí o uso da brincadeira, da ambiguidade, do duplo sentido, mas eu tenho uma crítica indireta, né? Não nominal. Às vezes fica, dependendo da situação, né, fica um pouco evidente, a gente pode indicar, né, a que pessoa se dirige, mas isso não é muito claro. Diferente das cantigas de maldizer, que sim, são mais apelativas, são mais até mais violentas, né, digamos assim, em relação aos termos utilizados, né, inclusive palavrões, palavras de baixo calão, e essa crítica é direta, nominal. E aí o item 2 diz o seguinte: o trovadorismo é a estética literária portuguesa medieval que apresenta textos em forma de cantigas. A partir dessa informação e com base na leitura do texto 2, classifique a cantiga e justifique sua resposta com uma característica presente no poema. Em seguida, explique como o eu lírico enxerga a morte, né? O que essa morte representa para o eu lírico nesse poema que nós lemos, do Dom Diniz? Então, espera-se aqui que o aluno responda que se trata de uma cantiga de amor, como eu comentei, né? Quais são as características? É um eu lírico masculino que se dirige a uma senhora no processo de vassalagem, né? Então, eu tenho ali todo o processo de sofrimento, né? Pelas palavras, pelo uso de palavras como coita, né? O coitado, sofrer, e o próprio termo, né? Sofrer. E aí, a morte, né? Significa para esse eu lírico uma solução, uma saída, né? Ele prefere morrer a viver sem a amada. E aí é sempre esse amor não correspondido. Depois vocês vão perceber, especialmente no próximo ano, que essa estética vai ser ressuscitada, revivida pelos românticos, né? O amor distante, o amor não correspondido. Então, o eu lírico vê a morte como saída para a sua desilusão amorosa, né? Eu tenho também uma linguagem mais erudita, uma linguagem mais cuidadosa aí, né? E aí, nos mesmos moldes, respostas completas,
respeitando as normas, a norma culta e as questões gramaticais, né? Com coerência, coesão. E essa questão aí tem o valor de 6 scores. Vamos ao texto 3. O texto 3 já passa para o movimento humanista, né? Enquanto o teocentrismo está ali vivendo ainda no pensamento teocêntrico, religioso, o humanismo já esboça um processo de racionalidade, de antropocentrismo, que vai ser bastante fecundo no classicismo renascentista, né, que vem ali sob a influência especialmente dos italianos, né? Então, nós temos aqui uma realidade em que descobertas, tecnologias, né, da época passam por um avanço. Então, a centralidade no humano vai fazer com que essa perspectiva mude, né, de um teocentrismo, de Deus no centro, para o homem, para a humanidade, a sociedade. E lembrando que essa época, né, é uma época especialmente bastante gloriosa para Portugal, com as navegações, né? Também nós temos aí, historicamente, um evento importante que envolve a Igreja, né, com a Reforma Protestante mais à frente, e depois a Contra-Reforma, que faz parte de todo esse contexto aí que nós estamos estudando, do humanismo, classicismo, e que vai também ainda respingar, vai ter resultados e consequências para a gente na nossa primeira parte, na nossa primeira era da literatura formativa no Brasil. Então, o humanismo já vai... a gente considera a transição porque o humanismo, na realidade, pega tanto características ainda do trovadorismo, dessa parte religiosa, da parte teocêntrica mesmo, e tentando conciliar já com uma racionalidade, com uma centralidade no comportamento, nas ações humanas. E o autor, né, o escritor mais representativo em Portugal nessa época para tratar disso, né, é Gil Vicente. Gil Vicente, nós falamos que foi um ser, né, que se apresentou praticamente ali no reino, né, a Dona Maria, quando do nascimento do filho, né, e ele vai ser um protegido da rainha, vai ser um protegido do reino. E o Gil Vicente se torna popular especialmente na parte teatral, né? E nesse teatro popular, embora o teatro do Gil Vicente fosse apresentado no palácio, mas trabalhando tipos, alegorias, representações sociais, né? E nós dividimos aí especialmente essa produção em autos e farsas, lembrando que os autos se relacionam bastante às temáticas religiosas, e os autos eram encenados, né, com a perspectiva doutrinária de ensinamentos, teor moralizante, que Gil Vicente continua mais ampliando para uma crítica e uma reflexão do comportamento, né? E então a gente percebe aí nessa produção do Gil Vicente, né, essas questões da época também presentes. Já a farsa trata de outros tipos sociais, né? Só para exemplificar, a gente tem ali o velho da horta, né? E as personagens são chamadas o velho, a moça, a mocinha, a corviteira, né? São tipos, são alegorias, são representações, né? Caricaturas, na realidade. Alegorias se relaciona a um pensamento que é apresentado ali, quando eu falo do bem, do mal, né?
Então, a alegoria das barcas, né, o alto das barcas, bastante representativa, que é o caso, uma das produções mais famosas, o Alto da Barca do Inferno, né, que tem esse processo alegórico de representar o bem, o mal, né, quem vai para a barca do céu, quem vai para a barca do inferno. Então, vamos ler um trecho em torno de uma personagem, né? O que nós temos exatamente? Nós temos uma trilogia construída por Gil Vicente, que é o Alto da Barca do Inferno, o Alto do Purgatório, né? E o Alto do Céu das Almas, né? Então, esses três lugares que também apresenta uma referência, né, a outra obra magnânima da época, que é a Divina Comédia, né? Lá de Dante Alighieri. Então, esses lugares e essa reflexão, esse processo de expectativa humana, né, para onde vamos. Então, no alto da barca do inferno, né, o nome aí já é um indicativo, essas personagens estão destinadas praticamente a esse lugar, né, serão recebidas nesse lugar. E há um desfile de vários tipos sociais, entre eles o fidalgo, que é o que aparece nesse trecho, né? Mas nós temos outros vários, o parvo, o frade, há um desfile aí de vários outros tipos, né? O judeu, né? E por aí vai, também os cavaleiros ali, que lembram, né, as cruzadas. E praticamente, né, a gente só tem ali a salvação nessa obra do Pavo, que é alguém que é tido ali como o tonto, o tolo, o bobo, né? É bastante representativo quando a gente pega uma obra contemporânea como o Alto da Compadecida, do Suassuna, do Ariano Suassuna, né? E olha ali a personagem do João Grilo, que é esse parvo, né? A pessoa que erra, né? Que comete vários deslizes ali, mas que não tem culpa exatamente, porque ele não sabia diferenciar uma coisa da outra, né? Então, o parvo tem uma redenção, tem um certo perdão, assim como os cavaleiros, né? Também das cruzadas, mas tem uma outra questão, né? Eles vão, sim, para o céu, mas vão carregados de armas, lembrando o que fizeram, né? Porque mataram em nome de Deus, mas, né, tiraram a vida de alguém. E isso não pode ser esquecido. E no caso do fidalgo, né? Ao inferno, já começa assim. Vamos lá, a leitura. Ao inferno, todavia. Inferno aí para mim? Ó triste enquanto vivi, nunca cri que o aí havia. Tive que era fantasia, folgava-se adorado, confiei em meu estado e não vi que me perdia. Venha essa prancha e veremos, essa prancha de tristura. Aí o diabo, né? Embarque vossa doçura, que cá nos entenderemos. Tomareis um par de remos, veremos como remais. E chegando ao nosso cais, nós vos desembarcaremos. E o fidalgo, mas esperai-me aqui. Tornarei a outra vida. Ver-me a dama querida, que se quer matar por mim. O diabo, que se quer matar por ti? Isto bem certo sei eu. Ó namorado sandeu, né, sem juízo, o maior que nunca vi. Era tanto seu querer que me escrevia 1000 dias. Quantas mentiras que lias, e tu, morto de prazer. Para que escarnecer que não havia mal no bem? Assim vivas tu, amém, como te tinha querer. Isto quanto ao que eu conheço, pois, estando tu expirando, né, perdendo a vida, se estava ela requebrando com outro de menos preço. Dai-me licença, te peço, que vá ver minha mulher. E o diabo diz, e ela, por não te ver, despenhar-se-á do cabeça.
algumas coisas aí, às vezes são mais difíceis, né, de identificar o vocabulário, mas qual é a situação? Esse fidalgo, né, que confia no amor de uma dama, e aí vem o diabo e revela que não é bem assim, que ela o enganava. Essa parte, né, é a parte da revelação. No momento da morte, as mentiras, toda a fantasia, todas as máscaras caem por terra, né? Então é isso que aqui fica muito marcado na produção do Gil Vicente. E a ideia de que as pessoas não levam nada, né? Se a gente observar nessas personagens, cada uma quer levar o objeto de maior apego para o céu, né? Supondo que vão para o céu. Mas aí o diabo está ali fazendo esse papel de jogar na cara da pessoa que realmente foi a vida dela, né? E desmascarar, fazer com que a pessoa perceba os enganos e a hipocrisia, né, em que viveu. Quanto ela hoje rezou entre seus gritos e gritas, foi dar graças infinitas a quem a desassombrou. Fidalgo, quando a ela bem chorou, não há aí choro de alegria? E as lástimas que dizia? Sua mãe las ensinou. Entrai, meu senhor, entrai. Então, o tempo todo, o diabo tentando dissuadi-lo da ideia de que aquela dama, quem ele deixou e ele não quer, né, embora por conta dela, o enganou, chorou de mentira, né, só fez ali, né, uma representação. Vem a prancha, pondeu o pé. Entremos, pois, que assim é. Ora, agora descansai, passeai e suspirai. Entanto, virá mais gente. Você não vai ficar sozinho aqui, não se preocupe, não, porque ele é um dos primeiros ali, né? Ó barca, como és ardente, maldito quem em ti vai. E assim termina essa parte do fidalgo, né? Lembrar que fidalgo é filho de algo, é um nobre, né? É alguém que em vida tinha status, tinha poder, tinha alguma coisa, né? E nesta situação de morte já não pode levar mais nada. Relembrando aí esse teatro medieval que eu comentei, né, do Gil Vicente, que se divide entre o religioso e o profano, que é a ideia mesmo do humanismo, né, como processo de transição, ficar entre os temas religiosos, teocêntricos, e o profano do mundo, né, da sociedade. Mistérios, na parte religiosa nós temos, né, os mistérios e milagres, tratam aí da vida de Cristo, passagens da Bíblia, ou da vida de santos, de moralidades, né, as peças. Essa é uma peça, né, de moralidade aí por esse ensinamento até, por essa crítica ao comportamento. Então, nesse tipo de peça, os pecadores sofrem punições, vejam o caso do Fidalgo, né? E nós temos as farsas, que são peças satíricas, no caso, o Velho da Horta, né? Que também vai tratar ali de uma relação de um idoso que se apaixona por uma moça muito jovem, né? Muito mais jovem e na condição de um homem casado. E aí vem a pergunta, a questão, né? Gil Vicente escrevia peças de teatro didático-moralizantes. Como o Alto da Barca do Inferno confirma essa teoria sobre a obra do autor? Então, como nós colocamos aqui, ó, voltando um pouquinho, é uma obra moralizante, especialmente pelo processo do ensinamento, da crítica e de uma punição às personagens, né? Personagens tipos. Então, nós temos, né, aqui, a cada entrada de cada personagem no cais da morte, né, o autor faz uma crítica social que tem como constante o fato de que os bens têm valor neste mundo de aparências, não tem no plano espiritual. Então, as personagens que querem levar alguma coisa, algum objeto, né, não vão poder levar, exceto os cavaleiros apenas para lembrá-los do pecado, né, da morte.
porque nesse plano espiritual, de nada isso vale, né? Então, o parvo, por exemplo, o bobo, né? O parvo, aparece, ele vai sem nada, né? Por isso que ele, a princípio, é aceito no céu, porque ele é desprendido. Então, olha, e o Senhor quer de nós a valorização das virtudes, a caridade, a humildade, a honestidade e bondade, né? Embora o Gil Vicente não entre nesse mérito religioso, mas, é claro, ele é envolvido com todas essas questões também. E aí, do mesmo jeito, para ter o total de scores, né, era preciso não só responder corretamente a questão, mas construir um parágrafo dissertativo com uma clara exposição, com uma boa construção gramatical também. Por fim, nós temos aí uma parte que pediu de vocês uma lembrança, né, uma avaliação dos conhecimentos do classicismo. Então, o classicismo, sim, já é uma outra estética, né, do século XVI, né, e o grande representante, o grande nome, né, que vai especialmente ser muito representativo no épico, o épico só vai ser cobrado depois de vocês, né, com os Lusíadas. Nessa parte, nós tratamos apenas do Camões lírico, na poesia, né? E, normalmente, nós temos o texto, a escolha do texto inverso é o texto em forma de um soneto, que é uma forma fixa, né? Que veio aí, é o chamado, especialmente construído no doce estilo novo, né? No lugar de uma construção que nós tínhamos em redondilhas, né? Redondilha maior em versos de 7 sílabas, ou versos de 5 sílabas, a redondilha menor, né? Especialmente nós percebemos isso na construção da poesia palaciana. Agora nós temos versos, né, de 10 sílabas poéticas. Então, e o soneto, né, uma construção de versos decassílabos em 14 versos, 14 linhas, né, 2 quartetos e 2 tercetos, como a gente comprova aí. Então, vamos lá. Nessa lírica camoniana, né, o que nós temos? Quais são as temáticas? Nós temos o tema do desconcerto do mundo, né, da mudança, a representação da amada, e por mais que esse tratamento seja lírico-amoroso, nós temos também um grau de racionalidade, de reflexão do próprio sentimento, né, nesse sentido. Também uma reflexão sobre a vida pessoal, a representação da natureza, e uma experiência amorosa e a reflexão sobre o amor, só para reforçar aí esse aspecto racional. Camões foi especialmente influenciado por Petrarca, né, um grande representante do Renascimento italiano. E olha só, a representação da amada, né, os temas predominantes na lírica camoniana. A mulher inacessível e misteriosa, né, divina, de beleza inefável, né, inefável que não se pode descrever, a quem o sujeito poético presta vassalagem, né? Tem ainda a influência das cantigas de amor do trovadorismo, e adoração, né, que se relaciona com o amor espiritual. Então, nós temos essas duas perspectivas, e ainda, né, uma mulher mais corpórea, digamos assim, né, de uma existência terrena, por quem o sujeito poético se sente atraído e fascinado. Então, tem uma parte de uma linha, né, mais platônica, e de uma linha também mais carnal, né? E lembrar que Camões escrevia tanto na forma de redondilhas, na redondilha menor, maior, aliás, né, de 7, como também em sonetos, né, que é a parte mais famosa dele. E, além disso, tanto adotou expressões de uma composição erudita, né, bem cuidadosa, como também um verso mais popular. Tá? Então, Camões transita muito bem nesses dois campos. Vamos às questões agora de certo ou errado, né, sobre
o texto aí. Vamos lá, a leitura. Quando da bela vista e doce riso, tomando estão meus olhos mantimentos, tão elevado sinto o pensamento que me faz ver na terra o paraíso. Tanto do bem humano estou diviso, que qualquer outro bem julgo por vento. Assim que em caso tal, segundo sento, assaz de pouco faz quem perde o siso. Siso, juízo. Em vos louvar, senhora, não me fundo, porque quem vossas cousas, claro, sente, sentirá que não pode merecê-las, que de tanta estranheza sois ao mundo, que não é de estranhar, dama excelente, que vos fizesse céu e estrelas. Há uma aproximação, né, com a lírica amorosa das cantigas, inclusive no direcionamento aí, senhora, né, mas também uma reflexão desse próprio sentimento do que ele revela para esse eu lírico. E agora sim, nós vamos às questões. A mulher amada é caracterizada como uma senhora, que só poderia ter sido criado pelo mesmo ser divino no que fez o céu e as estrelas. Né? Então, sim, essa mulher é equiparada, né, a uma produção divina, e aí a gente tem esse aspecto platônico muito relacionado a Camões. Lembrando que Camões também tem o uso, né, do que nós chamamos do neoplatonismo, que é uma tentativa de conciliar essa racionalidade com uma posição mais idealizada também. Na letra B, a visão da mulher como símbolo de perfeição não é típica do classicismo, mesmo que essa mulher perfeita seja o que desencadeia o amor espiritualizado. Isso não é verdade, né? Essa busca aí pela perfeição já é própria do classicismo, né? Como processo de construção, e também nesse amor, né? Revelado aí na forma de um sentimento idealizado por uma mulher distante, perfeita. Segundo o eu lírico, nas duas primeiras estrofes, o sentimento provocado pela contemplação da beleza de sua amada faz com que seus pensamentos se elevem de tal forma que a terra se transforme em paraíso. É exatamente isso, né? Está traduzindo o que está ali. Na letra D diz o seguinte: o eu lírico sugere que é possível conhecer todos os encantos e perfeição da mulher amada. Logo, seu louvor a essa mulher amada será suficiente para demonstrar todo o seu valor. Não, ele tem a dimensão da infinitude, do que ele não alcança. Isso é um aspecto racionalista também. A lírica amorosa camoniana reflete o conflito entre o amor material, profano, manifestações dos desejos da carne, e o amor idealizado, puro, espiritualizado. Exatamente isso, né, que nós colocamos. Essa mulher carnal e essa mulher ideal, né, no processo quase que imaterial. Quando o sentimento amoroso é tratado de modo mais espiritualizado, a mulher é caracterizada como impiedosa, cruel, alguém que se satisfaz com o sofrimento daquele que ama. Não há nenhuma evidência, nem às vezes, do conhecimento dela, dos sentimentos do eu lírico, né? Então, resposta incorreta aí. Bem, essa foi a nossa prova. Eu espero que vocês tenham compreendido, tirado as dúvidas aí que porventura possa ter gerado, né, em relação à correção, e estamos à disposição de vocês. Obrigada pela paciência e até uma próxima.